Olá, começamos mais um Palavra Viva, chegando até você pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube da Missão Maria de Nazaré. O intuito, o objetivo, o sentido desse programa é levar você à Palavra de Deus, para você ter um contato com esta palavra que é capaz de mudar a nossa vida, nos dar vida em meio a tantas mortes que às vezes nós enfrentamos. É a palavra que é viva. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus que vem falar, estar ao nosso lado. Às vezes a gente fica assim, pessoas falam de Deus, pessoas falam que escutam Deus, pessoas falam que Deus quer isso, que Deus quer aquilo, mas onde que é que Deus fala tudo isso? Aqui é onde Ele fala. Aqui é onde está o verbo, a palavra que Deus comunica aos seus filhos. É através dela, através de tudo que está aqui, nós não só aprendemos, mas é como que essa voz pudesse entrar em nós e transformar a nossa vida. Aqui é um objeto sacramental onde o próprio Deus se faz presente. Na Bíblia, na palavra de Deus, tem a presença viva de Deus. Assim como Ele está vivo em vários outros ambientes e lugares, né? De forma ainda até mais concreta na Eucaristia, Ele está presente ali em forma de pão, mas Ele está presente aqui também na palavra, através da sua fala. É como que se nós puséssemos os nossos ouvidos para ouvir o próprio Deus dizendo frases e direções para os nossos ouvidos. E olha, a palavra tem uma força tão grande. Não diga a palavra de Deus somente, mas toda a palavra. Quando você diz uma palavra a alguém, quando você fala algo com o seu filho, com a sua esposa, a palavra pode fazer a pessoa se sentir amada, a palavra pode fazer a pessoa se sentir com raiva, se sentir feliz, se sentir triste. A palavra machuca, a palavra constrói. É ou não é? Quantas vezes uma palavra que dizem a nós, ela faz coisas que a gente nem imagina. Deixam marcas, tanto boas quanto ruins. A palavra tem poder. Agora você imagina como é a palavra de Deus. Se a palavra dos homens é desta forma, se a palavra dos homens faz tanto dentro de nós, imagina Deus falando. Se o meu esposo, quando fala comigo daquele jeito, ou aquela lembrança que eu tenho daquele dia que ele falou comigo daquela forma, se aquela palavra dele trouxe tantos efeitos e consequências dentro de mim, imagine a palavra de Deus. Imagine Deus quando fala. Se os homens conseguem tantas coisas com a palavra, imagina Deus. A palavra de Deus, quando entra no seu coração, quando entra no meu coração, ela é capaz de fazer coisas inexplicáveis. A nossa compreensão não consegue entender o que Deus pode fazer. A nossa inteligência é limitada, por mais inteligente que o ser humano seja, mas perante Deus, diante dos mistérios de Deus, é uma inteligência extremamente limitada, pequena, diante da grandeza, da beleza e da inteligência de Deus. Portanto, abra seu coração para a palavra. Abra sua alma, abra o seu interior, abra os seus ouvidos para ouvir a palavra e não ouvi-la de qualquer jeito, mas ouvi-la como a palavra que vem, e diz o profeta, né, como uma espada de dois gumes que entra e rasga, ou como a chuva que cai e não volta sem molhar o chão. Essa é a palavra de Deus. Esta é a palavra que é anunciada aqui no Palavra Viva. Uma palavra que verdadeiramente é viva. Viva mesmo. Uma palavra que com toda certeza traz vida para todas as mortes dos nossos corações. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, abra o seu coração para Deus falar com você. Ele quer falar com você. Ele pode falar com você. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. São 15 versículos hoje. Não é um trechinho pequeno, é um trecho grande. Mas
um dos acontecimentos mais marcantes da vida de Jesus. Um dos acontecimentos que trazem uma beleza e uma grandeza enorme do que Jesus fez no nosso meio quando aqui viveu. E ainda pode fazer, da mesma forma. Ele não fez naquele tempo e não pode fazer, não, ele faz do mesmo jeito. Portanto, você possa abrir o seu coração para esse evangelho de hoje. João 6, de 1 a 15, versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de se fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse no início, antes de ler o Evangelho é muito conhecido. É a famosa multiplicação dos pães, onde Jesus multiplica para todos aquele povo esses pães. Esse Evangelho, meus irmãos, ele dá para nós uma infinidade de reflexões. Aqui a gente pode ver várias coisas. E assim, eu gostaria de falar todas elas, pelo menos as que eu consigo compreender, e além do que eu consigo, tem muitas outras coisas que podemos tirar. Mas eu queria dar pinceladas de algumas que eu acho mais importantes, principalmente hoje que Deus coloca no meu coração. Primeiro, que foi um milagre. Tem muita gente que lê esse Evangelho e tenta tirar o milagre do Evangelho, tenta arrumar desculpa. Como é que 5 pães e 2 peixes podem alimentar 5.000 pessoas? Ainda sobrar 12 cestos? Começam a duvidar e a colocar e colocar de algum jeito o poder de Deus. Tirar fora, colocar em xeque o poder de Deus. Mas na verdade, aqui existe um milagre maravilhoso, de um Deus que tudo pode. Esta é a primeira coisa. Jesus tudo pode. Inclusive pegar 5 pães, 2 peixes e multiplicar para milhares de pessoas. Aqui existe um milagre. Não foi isso, aconteceu assim. E aí eles começam a tentar arrumar algumas coisas que não está escrito na Bíblia. Nós cremos no que está escrito aqui. Num milagre que levou o povo a querer que Jesus fosse rei. O milagre foi tão forte que queriam arrebatar Jesus, queriam colocar ele acima de todos. Deu para vocês entenderem? Um milagre. Nós cremos num Deus de milagre. Num Deus que pode fazer milagre na sua vida. Num Deus que pode fazer da sua vida uma vida totalmente diferente. Num Deus que pode curar as enfermidades. Num Deus que pode
saciar toda a fome que você tem no seu coração. Um Deus que pode ajudar você a pagar suas dívidas. Nós cremos num Deus de milagre, que faz o impossível. Talvez a situação da sua família, da sua vida, é algo que não tem jeito aos olhos humanos. Mas Deus pode. Como assim? Pode. Basta vocês quererem. Basta vocês... E aí, tem o segundo ponto. Basta vocês quererem, mas quererem o quê? Quererem entregar para Ele o nada que vocês têm. Porque nós temos o milagre. Queremos entregar para Ele. Ali tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Quem entregou isso para Jesus? Eu fico pensando, naquele tempo, lá no meio lá do sol, lá sentaram na relva, mas estava ali naquele sol. Aquele menino com 5 pães e 2 peixes, deve estar numa sacola. Deve que ele saiu de casa, a mãe dele falou assim: meu filho, leva esses pães e esses peixes que Jesus vai falar muito, você vai ficar com fome. E ele colocou aquilo na sacola e foi. Esse pão já não estava fresco. Esse peixe já deve que estava assim, bem desgastado ali dentro. Né? Quem conhece um pouco de cuidados alimentares sabe que não dá para você ficar carregando um peixe. Mas era tudo que o menino tinha. O que Jesus precisa para fazer o milagre na sua vida é pegar tudo que você tem. Talvez você tenha 5 pães e 2 peixes, mas é um pão murcho, um peixe estragado. Porque são suas misérias, seus pecados. O Senhor precisa disso. Que você entregue para Ele, você dê a Ele, dê tudo para Ele. Os pães, os peixes, os pecados, os problemas. Entregue para Ele. Para que Ele pegue aquilo ali e faça um milagre. É a matéria-prima que não pode faltar. E a matéria-prima só é entregue quando a gente quer. E o que Jesus precisa para fazer o milagre na nossa vida é a nossa entrega, a nossa adesão, o nosso querer o milagre. Eu quero o milagre, Jesus. Eu quero. Mas eu tenho que dar tudo. O menino não falou assim: eu vou dar 4 pães e 1 peixe. Vou guardar um peixe para mim e um pão para mim, porque vai que não dá certo o milagre. Vai que Jesus não faz. Não. Ele deu tudo o que ele tinha. Portanto, o que você precisa para que Jesus faça um milagre na sua vida é dar tudo que você tem. Tudo. Se você der tudo, o tudo que é o Senhor te devolve muito mais do que você pode imaginar. Portanto, nós cremos num Deus de milagre, num Deus que tudo pode. Basta eu querer esse tudo de Deus. E dar o meu tudo, que é nada, que é miserável, que é perdido, dar o meu tudo para receber dele o tudo que ele pode me dar. Portanto, hoje, creia e entregue para que o Senhor faça um milagre na sua vida. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta a gente fala dos outros pontos também muito importantes e necessários desse evangelho. Não saia daí. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste domingo, 25 de julho. Meus irmãos, até o mês de julho já está indo embora. A gente está achando que a gente tem muito tempo e, na verdade, nós temos pouco tempo. O tempo está passando. Portanto, que você possa
acordar e entender que não dá para deixar para depois, para amanhã, para outro dia, a sua conversão, a sua mudança de vida. Aquilo que você precisa criar vergonha e colocar em prática tem que ser hoje, porque não sabemos quanto tempo temos. 25 de julho, já final mesmo do mês de julho. Nós temos só mais essa semana agora e já entramos aí, agora ainda mais no segundo semestre. Já caminhamos para o final do ano de 2021. Parece que foi ontem que esse ano começou. Isso é para nos alertar, que às vezes a gente perde muito tempo. Fica esperando, achando que temos todo o tempo do mundo e não temos. O tempo passa e a graça com ele. Se eu não agarro essa graça agora, eu posso ficar sem ela. Bom, voltando para o evangelho de hoje, deste domingo, dia do Senhor, dia de a missa, dia de ir na igreja. É bom falar disso no domingo, é bom lembrar as pessoas disso. É bom dizer para as pessoas que não dá mais para ficar só em missa online, só em missa de televisão. É hora de ir à missa, é hora de ir na igreja, é hora de voltar. E lá, você for à missa, você vai ler esse evangelho também e vai ouvir coisas ainda mais belas do sacerdote na homilia, mas que você possa ir até lá. Bom, voltando para o evangelho, eu dizia que existia um milagre grande, um milagre que deixou as pessoas extasiadas. E assim Jesus faz até hoje. E assim Jesus faz a todo momento. Basta a segunda coisa que falamos: eu me entregar, eu dar tudo para Ele. E Ele faz o milagre. E o milagre da providência é a terceira coisa que eu quero dizer para você. Quantas vezes ficamos preocupados, perdemos sono, ficamos ansiosos, com medo de que vai faltar alguma coisa, com medo de que não vai dar conta, com medo de que não vai dar certo. A multiplicação dos pães mostra para nós que Jesus é atento às nossas necessidades. Ele chama Filipe e fala: onde compraremos pão para que todos esses possam comer? Ou seja, ele estava atento. Em algumas outras leituras até os discípulos falam com ele, mas Jesus tinha uma atenção com as necessidades daquele povo. E assim é conosco. Um Deus atento a nós, um Deus providente. Tem gente que não acredita na providência de Deus. Mas se nós olharmos um outro trecho do Evangelho onde Jesus diz: não se vos preocupeis com o que comer ou vestir, o vosso Pai do céu cuidará de vós. Tem gente que vive aí a vida numa preocupação e querendo guardar, e querendo segurar, e querendo achar que, Nossa Senhora, como é que vai fazer? A pandemia me ensinou que só Deus pode nos ajudar, de verdade. Porque às vezes uns acham que quando tem muito, estão seguros. E é mentira. Teve alguns dias durante a pandemia que alguns hospitais, ou que vários hospitais, não recebiam ninguém que quisesse internar particular. Eles só recebiam pessoa que tinha plano ou que viesse pelo SUS. Ah, mas tem gente que tem tanto dinheiro que não paga plano de saúde, que a pessoa tem dinheiro e ela é rica. Ela não precisa pagar plano de saúde. Mas os hospitais não estavam recebendo. Por quê? Com medo. Com medo da pessoa ficar lá muito tempo e ficar muito caro e não ter como pagar. Porque tinham convênio com os planos de saúde, tinham que ter a vaga do plano. Então, se às vezes abrisse para particular, não conseguiria honrar o contrato, poderia ter problemas jurídicos. Você imagina só. Aquelas pessoas com milhares e milhares de dinheiro no banco, precisassem internar, dissesse eu pago, e os pais falaram não. Isso me mostrou, assim, na época que eu vi isso, algumas pessoas me relataram isso, e até houve casos de pessoas que tinham condições e que não conseguiam vaga, por exemplo, em um CTI particular, tinham que ir para o SUS e às vezes eram internadas pelo SUS, né? Graças a Deus. Eu parei para pensar e falei assim, tem gente que acha que as nossas condições humanas é que nos dão segurança. Não. Deus que tem que ser a nossa segurança. A providência de Deus que tem que ser a nossa segurança.
Não adianta de nada você juntar tudo, você ter muito, você não precisar de nenhuma multiplicação de Jesus. Jesus não precisa multiplicar nada na sua vida. Coitado de você. Coitado. Se Deus não for aquele que multiplica as coisas da sua vida, que providencia as coisas para a sua vida está condenada a um desastre. A um desastre. Porque nada neste mundo é seguro. Nada. Só Deus é a nossa segurança. Essa é a terceira coisa. Crer na providência. E ter o Senhor como a nossa segurança. E a quarta, que eu acho que é muito propícia para o nosso tempo. Que às vezes a gente vê tantas ideologias no tempo de hoje. Querendo colocar uma justiça falsa no nosso meio. Mas o que tem a ver com isso aqui? O que tem a ver é o seguinte. Tem muita gente que acha que justiça é igualdade. Tem muita gente que acha que ser justo é dar igual para todo mundo. Tem muita gente com pensamentos aí que querem uma sociedade onde tudo tem que ser igual para todos. E, na verdade, isso é uma injustiça. Porque as pessoas têm necessidades diferentes. Aqui, se Jesus fosse fazer igualdade, ele não mandava sentar. Ele não mandava sentarem na relva e ele ia entregando e os discípulos iam entregando pão. Não. Se fosse para ser igual, Jesus mandava fazer uma fila. Ou várias filas. Olha, aqui está um pouco de pão aqui, que faz as filas que cada um vai ganhar um pão. Cada um vai ganhar um pedaço de peixe. Isso é igualdade. Seria injusto. Porque teriam muitas pessoas que não dariam conta de comer um pão inteiro. Comeriam meio pão. E outras que precisariam comer um pão e meio ou dois, porque a fome delas eram diferentes. Esta é a verdade. A justiça está em dar a cada um aquilo que lhe é necessário ou de direito, ou de merecimento também. Porque tem coisas também que hoje parece que a gente não tem que fazer para merecer. Todo mundo tem direito, não, nós temos direito à medida que merecemos o direito. E cada um tem necessidades diferentes. E cada um alcança coisas diferentes, potenciais diferentes. Somos diferentes. Não dá para ser tudo igual. E tudo igual para todo mundo. E não dá para igualar tudo. E é uma falácia de igualdade, que gera injustiça. A justiça não está em serem todos iguais. Não. A justiça está em ser cada um aquilo que é. Em cada um ter aquilo que merece ter. Em cada um ter aquilo que necessita ter. De acordo com as suas escolhas. As pessoas precisam entender que as nossas escolhas fazem toda a diferença. Esse povo recebeu a multiplicação dos pães porque escolheram ir até lá. Aí tem aqueles que falam assim, mas Jesus deveria ter multiplicado mais pães porque tinha gente passando fome lá em outro lugar, porque tinha gente passando fome que não foi lá naquela hora. Se não foram lá, não escolheram ir. E o que a gente precisa entender é o seguinte, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é necessário, ou de direito, ou merecimento. E, de acordo com a escolha da pessoa, cada um de nós tem que ser responsável pela sua escolha. Aquilo que eu escolho, eu preciso me responsabilizar pelas consequências da minha escolha. E pararmos de vitimizar ou pararmos de ficar olhando para as coisas como que se não precisasse disso. Não precisasse ter tantas escolhas. Portanto, meus irmãos, olhando para o Evangelho de hoje, deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus entrar na sua vida e fazer de você um verdadeiro justo. Um justo de verdade. Portanto, deixa Deus fazer tudo isso que a palavra quer fazer. Fazer você crer no milagre, fazer você entregar toda a sua vida, crer na providência e entender que Deus é justo. E que a justiça de Deus é que tudo faz. Parar de, às vezes, olhar para as ideologias e ideias do mundo e deixar, às vezes, aquilo que realmente é a verdade de lado. A verdade que vem de Deus, a verdade que é o próprio Deus, é que faz tudo isso na nossa vida e na vida de todos. Na vida de todos.
Meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar nesse dia com uma multiplicação de bênçãos. Nós estamos diante da multiplicação de pães, que Deus te dê a multiplicação de bênçãos, de graças para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Que Deus possa fazer em você tudo aquilo que só Ele pode. Só Ele pode. Só Ele pode multiplicar os pães. Só Ele pode nos ensinar o que é justo de verdade. Que o Senhor possa assim fazer na sua vida também. Quero terminar com uma breve oração, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de crer no milagre, de nos entregar a Ele e que todas as bênçãos possam chegar até nós pela sua providência. Sim, Jesus, eu te peço, por cada um desses meus irmãos, irmãs, que rezam comigo agora no Palavra Viva, que ouvem a palavra, a tua palavra, que o Senhor nos dê a graça de crer, de entregar e de esperar tudo do Senhor. Tudo do Senhor. Pois o Senhor tudo pode, tudo faz em nossas vidas. Que possamos, Senhor, diante de Ti nesta hora, sermos transformados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua semana. Continue ligadinho conosco no Palavra Viva. E eu volto no domingo que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.